Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e sempre digo, né, um prazer imenso quando vocês vêm aqui, comentam sobre o episódio, mandam mensagem, perguntam, falam comigo, ouvi você, ou então pega um trechinho do programa assim específico, achei engraçado quando você falou tal coisa, eu acho isso muito legal, então agradeço desde já você que sempre acompanha aí, eu sempre falo dos fiéis escudeiros do programa, então é sempre muito importante, né, quando vocês escutam um programa e vêm falar comigo sobre isso, escutam pelo Spotify ou assistem pelo YouTube, se você tá chegando agora também aproveita e já se inscreve no canal, então, meu muito obrigado. Inclusive, na semana passada a gente teve aí o episódio, acho que foi o número 27 da 7ª temporada. 27 ou 28 me deu um branco agora aqui, porque eu acabei esquecendo de marcar. Mas foi a participação, né, a entrevista com meu amigo Anderson Anjos, que inclusive tá com a gente aqui, pilotando a nave-mãe do Terça Nobre nos comandos aqui do nosso programa. E foi um bate-papo muito legal, uma história muito bacana, né? Então, se você não assistiu ainda, vai lá na playlist Terça Nobre, você consegue assistir o episódio da semana passada na playlist do YouTube, então procura lá no Spotify como Terça Nobre, que vai ter lá o episódio mais recente. Foi um episódio muito legal, a gente falou um pouquinho sobre a vida, sobre a vida nos anos 2000, anos 90, adolescência, lembramos de Play Center, até época de escola, rádio, né, somos muito fãs do rádio, né? Então a gente falou daqueles programas românticos de rádio, aqueles programas que tinham sorteio de ouvinte, participação quando você ligava. Então foi um bate-papo muito legal. Inclusive, quando eu peguei o link pra postar, né, pra compartilhar com a galera, eu comecei a ouvir e assim, eu só precisava pegar o link pra compartilhar, né? Aí eu comecei a ouvir, eu não queria mais parar de ouvir, porque o papo tava gostoso. Então assim, eu gravei, foi legal. Quando eu fui ouvir, gostei de ouvir de novo, então realmente você vai gostar, pega lá esse papo bacana, inclusive agradecer ao Anderson que participou com a gente. E vai ter parte 2, parte 3, a gente já combinou, já gravamos o Que Resenha é Essa, ele acabou de convidar também pra participar de mais um episódio. Inclusive convidou também quem está comigo hoje aqui, Selena Fortuna. E aí? Saudade de você. Saudade também. A gente pulou uma semana. Você sabe que acontece a mesma coisa comigo, né? Quando eu começo a ver as coisas que a gente fala, eu fico querendo ver o que foi depois. Mas, nossa, a gente lembra, só que eu não lembro. Fica diferente. Some, né, algumas coisas. Fica diferente de falar. Eu falei isso mesmo, tipo, eu que sou meio mal educada, né? Tem hora que eu falo assim, não, peraí, que você passou um pouquinho da conta, né? Mas é gostoso, é tão gostoso. Obrigada pelo convite sempre. Obrigado, valeu por fazer parte, por estar aqui no Terça Nobre também. Inclusive, eu tava conversando com a Pamela, que trabalha lá na parte de produção, direção da Astral TV, né? E aí ela tava perguntando, quem tá de convidado hoje no podcast? Eu falei, a Selena. Ela falou, mas a Selena já é fixa no programa, não vale. A Pamela é uma fofa, um beijo. Ela é uma fofa, né? Ela falou que vai vir aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer ela, contar um pouco das histórias dos bastidores, né? Super acolhedora, super competente. Gente boa. Então, a gente teve um episódio que foi muito bacana, teve bastante comentário, que foi aquele que a gente falou sobre desacreditar do amor. Que aí tem aquela coisa, é possível desacreditar do amor? Aí tem aquela você quer que eu seja má ou que eu seja boazinha? Aí você contou um pouquinho o seu lado, eu contei um pouco o meu. E a galera gostou, teve bastante comentário no YouTube. Então, se você que tá ouvindo agora e não escutou, não assistiu esse episódio, quer ver, foi aqui, eu vou pegar aqui, foi o episódio número 27 da 7ª temporada. Então pronto, agora já resolvi. O 27 foi esse com você e o 28 com o Anderson. E agora é o episódio 29. Pronto, resolvi. E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre desacreditar no amor, as coisas que acontecem, a gente vai se decepcionando, né? E aí tivemos alguns comentários bem legais aqui. Você já escolheu os 3 da outra? Porque eu já fiz 2, tá faltando, agora enquanto ele procura os comentários, tá faltando uma pergunta dos comentários eleitos da última. Certo. Que não me procurou. 2 pessoas me procuraram e uma tá faltando. E agora você vai escolher mais 3, não vai? Hoje tem que escolher já? É dos de hoje? Não, hoje não. No próximo episódio a gente vai divulgar, né? Desse você chegou a escolher? Não, eu não cheguei a escolher, mas eu deixei alguns pra ler aqui, até perto de você. A gente falou sobre isso, né? Aí teve um comentário da nossa querida Maria Aparecida, que ela colocou assim, sobre o amor, tive um em 1989, amei como nunca. Alguém que me fazia sorrir, mas há amores que
São para sentir e não para viver. Opostos não se completam, se ferem. Agora ele faleceu, ficou marcas e gratidão. Inclusive, por que eu tô falando tanto inclusive hoje? Não sei, mas... Tem dia que a gente elege uma palavra, né? Eu nasci em 89, ó que doideira. E ela falou que ela teve um amor nessa época, né? Então eu marcou pra mim por causa do ano que eu nasci. Aí ela colocou assim também: Yuri Benevento e Selena Fortuna, nada nem ninguém poderá tirar de vocês essa química que nos faz amar cada assunto. Bonitinho. Gostei desse aí também, valeu. Aí a Isaura Miguel colocou: Terça Nobre, muito sucesso, principalmente com Selena. 5 anos de Terça Nobre para enaltecer nossas tardes. Gratidão. Selena, me sorteia na pergunta. Um beijo pra vocês, Aura. Um beijo pra todos. Eu não sou daquelas que sabe ficar mandando beijo, assim. Mas fiquem beijados, sintam-se beijados. Aí a Maria colocou assim, ó: o tio Chicória poderia falar da novela Os Ricos Também Choram. Não assisti. Então, o SBT, eu acho maravilhoso que o SBT ele tem uns nomes de novela muito bom. Os Ricos Também Choram, Café com Aroma de Mulher. Só pede pros doramas, né? Pousando no Amor. Aí tem agora, como é que é, os... Putz, os filhos da senhora alguma coisa. Tem Os filhos da senhora Garcia. As filhas da senhora Garcia. Nosso Anderson ajudou. Eu acho maravilhoso esses nomes. Porque não lembra nada e não remete a coisa nenhuma. Porque assim, geralmente, não que da Globo seja melhor, mas os nomes são mais simples, né? Tipo, Por Amor, pronto. Então aí você se vira. Que nem agora, Vale Tudo. Agora os caras metem uns nomes. Porque assim, eu acho muito louco porque marca, né? Que nem Os Ricos Também Choram. É um nome muito bom, né? É diferente. Eu tava tentando lembrar uns aqui também, cara. A Pícara Sonhadora. Lembro. Tem uns nomes muito bons, mas cara. Eu não assisti. Eu também não, mas... Eu não vi novela dessa. A Pícara Sonhadora eu até cheguei a assistir um pouquinho, porque era uma época que eu era molecão ainda. E aí, na época foi mó... O SBT fez uma... Ficou um mês falando dessa novela antes de estrear, sabe? Aí ficava tocando aquela música do Erasmo Carlos com a Marisa Monte, né? Aí... Minha avó gostava muito. Minha avó assistia todas as novelas, né? Que a gente chamava de novela mexicana. Sim, são todas mexicanas, não são? Usurpador. Não, algumas são brasileiras. Essa, a Pícara Sonhadora é brasileira. Então, a vovó gostava tanto. tanto. E ela escutava, porque ela não escutava mais, né? Quando tava velhinha. Então ela punha no último volume. Então o bairro inteiro assistia a novela através da janela dela. Maravilhoso. Aí tem um comentário aqui também do... Esse aqui, não sei como que é o nome dele, mas tá assim, ó. @RomTT9982. Quem será? Um nome parecido com o SBT. É, maravilhoso. É quase isso. Aqui, ó. A paixão não te fez fraca, te fez vulnerável. E é na vulnerabilidade que encontramos nossa força. Afinal, só os fortes se permitem essa abertura tão profunda. Aí ele completou com: quero ganhar as perguntinhas. Muito bom. Mas ajuda a gente com esse nome, que não deu pra gente adivinhar, né? O RomTT... Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com Rony. Tem que ou procurar. Não sei se é mulher também. Tem que procurar, né? Quem o Yuri sortear. Eu vou deixar o telefone. Vocês entram em contato, fala com o Jorge, que o Jorge vai passar as perguntas pra mim, tá? Ah, verdade. Ó, aqui a Daiane Nunes colocou: mas hoje em dia é bem mais perigoso deixar as crianças brincar na rua. Porque a gente teve um momento do podcast que a gente falou sobre a gente brincar na rua, como as brincadeiras da nossa infância foram diferentes do que as brincadeiras de agora. Que realmente, né, são outros tempos, né? Então a criançada de agora é muito tablet, é muito computador, é muito online, não vê TV, não escuta rádio. Então é uma época diferente mesmo. E a gente falou sobre isso, sobre brincar na rua. Realmente hoje, dependendo de onde a pessoa morar, é complicado você deixar a criançada sair na rua, que é muito perigoso. Então, assim, não que a gente incentivou isso, mas a gente tava lembrando que a nossa infância foi um pouco diferente, né? Aí teve um comentário aqui também da Maria Aparecida que colocou: sair do tema também é o tema. Sim, sair do tema é o tema. Comigo, né? Então... Eu tenho muita facilidade para sair. Engraçado. Sou formada em letras, você sabe, né? Sim. Em educação, ou seja, eu tive que me aprimorar em manter o tema, em ser uma pessoa que, quando você faz uma redação, você fugir do tema, zero aquela redação. Então eu sei fazer isso também. Sim. É que aqui eu gosto. A química, nossa química. A química, como diz a Maria. E é um bate-papo leve, né? Então acho que por isso a gente tá como se a gente estivesse tomando um café e conversando, e a gente até esquece que tá gravando, né? Então acho que por isso que fica legal também, né? A gente tem uma liberdade aqui que
Que assim foi desde o começo, né, Yuri? Acho que no começo... Tanto que eu fico de lado pra Yuri agora, eu vou contar... Nem ele sabe. Hoje eu estou de lado pra ele. Deve estar falando que essa louca tá virada pra cá. Você não quer que... Porque eu vejo os vídeos depois e me acho gorda. Então... Não, e um que você ficou com a blusa o programa inteiro. Você colocou uma blusa. Depois que eu vi na edição, eu falei, meu, ela tá com uma blusa no colo. É assim, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu olhei ali no vídeo agora, falei, não, de frente fica melhorzinho. Então ele deve estar falando, qual que é o problema dela? Ela tá com um torcicolo. Né? Não consigo. Mas era engraçado, porque no primeiro dia, quando eu falei, vamos lá fazer o podcast comigo, né? Aí você falou assim, tá, mas eu não quero falar nada sobre a minha carreira. Que eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Aí você falou, não quero falar sobre isso. Eu falei, então tá bom. Sim. Aí a gente foi mais pra... por alguma razão. Pra parte... Eu tava revoltado naquele dia. Pode ser. É que nem quando você fala para as pessoas não te seguirem, né? Não me segue. Aí por isso ficou também, acho que é essa parte mais... Que a gente fala da nossa visão, do nosso sentimento. Isso acho que é legal mesmo. Você sabe que eu tava pensando nesse negócio, né? Peixe, seu câncer, tem muitas situações, assim, na história das pessoas que foram famosas. Deve ter das que não são também. Que nem o Johnny Cash e Johnny Carter. Ele era peixes, ela era câncer. E eles tinham um lance ali que ela tinha muita paciência para muitas coisas dele, né? Não que seja sempre assim, do lado. Mas essa química da gente é legal, que é signo de água, né? Escorpião também é assim com a gente. Entendi. Tem os que se dão bem e tem os que se matam praticamente, que é a Pode Lady nem ficar perto, né? A Lady Di e o como chama? Príncipe Charles. Agora é rei, né? Pois é. Sei lá o que ele é, aquele cara. E o... Quem que eu lembrei agora? James Taylor e Carly Simon. Foram parcerias muito legais, que super se entenderam e tem a ver com o nosso signo de água super fofo, né? Eles acham que a gente é meio psicopata, mas eu discordo. Será? É que eu não manjo nada de signo. Então se você falar, eu vou acreditar. Você se sente problemático num grau muito... E problematizador da vida alheia? Sim. O que eu acho assim, as pessoas, elas têm elas me dão um poder, vai. Poder é uma palavra pesada. Mas elas me dão, assim, liberdade pra opinar sobre a vida delas como se eu tivesse uma solução, né? Às vezes as pessoas chegam e falam, começam a me contar um problema do nada, assim, começam a falar como se eu fosse resolver aquele problema. Aí eu fico, meu Deus, o que eu faço agora? Então, tipo assim, eu tento, né? Olha, se a pessoa te deu a abertura, né? Entendeu? Aí eu falo, olha, você poderia fazer isso, aquilo. Então, assim, eu não sei porquê, desde moleque, eu sempre fui assim, de eu chegar e eu falar uma coisa, assim, absurda, que ninguém tem coragem de falar. Eu sempre fui o sincerinho em alguns momentos. E não que eu me orgulhe disso, nada disso, mas às vezes pra mim eu não tinha aquele peso, aquela trava. Por exemplo, às vezes pra lidar com algum chefe, né, em outras empresas que eu trabalhei também, eu tinha uma certa liberdade de falar com o chefe como se fosse um colega. E eles não ficavam bravos. Não ficavam bravos, porque, mas esse foi o meu jeito, eu não fazia isso de maneira forçada. Tipo, é de mim, eu faço isso, eu troco ideia como se eu estivesse falando com um amigo mesmo. E às vezes eu esqueço e falo palavrão. E aí já teve chefe que me chamou a atenção e falou, cara, você fala muito palavrão. Tudo bem, não, beleza. Hoje... Comigo tudo bem. Olha, eu não vou falar isso perto de você, porque senão vai soar que eu seja muito machista. Ele me diz, né? Isso um pouquinho antes. Eu falei, não, pode falar, também sou machista. Aí ele me fala um troço absurdo, assim, fora do comum, e eu olhei, você tá sendo meio machista? Então... tipo, a trava. Entendeu? Então é esse o problema. Então eu não tenho... essa trava. Então, às vezes eu chego e falo uma coisa que não era pra falar. Aí depois alguém me chama a atenção e fala, cara, por que você falou isso? Ou então não fala isso. Não, toma cuidado. Então, eu tenho esse... Não sei se é um problema, se é uma solução. Tudo faz parte do contexto programado lá em cima, né? E aí eu acho engraçado isso. Às vezes as pessoas me dão essa liberdade pra eu chegar e falar, ou tentar ajudar de alguma forma. As pessoas, eu tô esperando você chegar porque eu queria uma opinião sua sobre tal coisa. E também... eu tenho um problema que, assim, eu consigo... não é que eu consigo, eu externo muito o que eu tô sentindo e falo. E as pessoas percebem que se eu tô triste, ou se eu tô muito bravo com alguma coisa. Nem todas, mas algumas pessoas percebem. E isso acaba me atrapalhando no sentido, assim, que já teve gente que falou assim pra mim, pô, cara, mas você tá sempre colocando coisa triste no seu status, pô, ninguém vai querer ficar com você desse jeito. As pessoas não querem mais ouvir problemas, as pessoas não querem... Então, eu realmente já percebi isso, que tem muita gente que... Você coloca bastante coisa assim, dentre o romântico e o melancólico. Uhum. É a sua pegadinha do status. E tem muita gente que se afastou de mim mesmo por isso, entendeu?
Tem muita gente que não troca ideia comigo, mas assim, não tem paciência de conversar. Eu percebo que tem gente que não tem paciência de conversar comigo. Sabe? E eu acho que isso é um problema no sentido... Faz falta pra você, essas pessoas? Eu não diria que faz falta, mas é muito ruim você se sentir evitado. Né? Lógico, também. Tem gente que se afastou, que eu dei graças a Deus. Mas... Essa sou eu. Entendeu? Não posso. Você pode não se vou afastar ser um hipócrita mais. também, mas eu digo assim, que às vezes eu sinto que algumas pessoas se afastaram por isso, por eu ser uma pessoa que fala dos meus problemas, que posta o meu problema. Porque as pessoas, mas a rede social você só coloca coisa feliz, só que isso, lá. Aí quando você é uma pessoa que posta coisa você é triste. autêntico também, né? Então, e aí. Você fica entre o romântico e o melancólico, segundo minha breve análise. Minha breve análise. E aí, esses dias que você colocou lá batendo pau a louco, que eu falei, manda um vídeo pra mim. Você gostou, né? Então, a gente vai transcendendo. A gente tem uma... Eu fui também muito melancólica. Eu era romântica, assim, no grau do romantismo que eu só mostro pros meus filhos. Sim. E o meu romantismo, os meus filhos conhecem. Entendi. Né? Tanto que eu falo com eles, assim, num derreter de mel o tempo inteiro. Aí com os outros não, é outra pessoa. Mas como que eu tive que adquirir isso? Apanhando. A gente não sangra em mar de tubarão. Tem que saber onde sangra. Tem que saber né? onde você sangra. E depois que eu descobri isso, eu lembrei de alguma coisa que eu ia falar agora sobre esse negócio de você ser assim, mais melancólico, mais doce. Agora me fugiu, mas eu vou lembrar. Eu adorei o negócio do bater palma pra doido. Maravilhoso, Você né? já escutou o Carnal falar, né? Que pra doido a gente vai se afastando, não responde, age com reações bovinas. Adoro aquilo, gente. O videozinho é o vídeo do Pernalonga e o outro personagem que eu esqueci o nome agora. E aí o Pernalonga tá batendo palminha e ele tá dançando. Eu todo dia na vida, batendo palma pra louco dançar. Então tinha um brother que trabalhava comigo que ele falava assim, eu não vou ficar batendo palma pra louco não, mano, não sei o quê. E aí eu ficava tentando entender, e aí algumas coisas fazem tanto sentido agora. E realmente, às vezes a gente tem umas coisas assim no nosso dia a dia, umas pessoas que você fala, cara, né? Por que eu tenho que aceitar isso? É igual brigar com um bêbado, né? Tem uma teoria que eu aprendi depois de muito tempo. Não adianta você falar pro bêbado que ele tem que ouvir quando ele tá bêbado. Ele não vai entender. E se ele lembrar no outro dia, o que pode acontecer? Você vai causar uma confusão. Se bobear, vocês vão sair na mão, vocês vão se agredir. Ele não sabe o que ele tá falando, mas você sabe. E vira uma pra nada. Isso mesmo. Bebum, a gente ele tá e eu finge de besta. aprendi muito tarde, porque geralmente briguinha de casal é sempre quando alguém toma umas a mais, né? Aí já aproveita pra esculachar. Tchau, gente, não tem Netflix. Hoje, eu tô te falando, eu não fui assim. Eu não fui sempre assim. Sim. Mas hoje, que nem eu vejo essas frases de efeito, você que se afastou de mim no ano de 2025, tá virando, né? Pra mim, continue afastado em 2026. Não volta, né? Por favor, fica onde você tá. Teve uma amiga que tava falando pra mim que tava num rolê, e aí, tipo, tinha umas minas que tava bêbada e ficou atrapalhando. Nossa, estragaram o rolê, que não sei o quê. Falei, mas pensa bem, pensa um dia que você também tava assim e você também fez isso. Tipo, não que ela tenha feito, mas tipo assim, eu mesmo já fiz isso. Eu já fui um bêbado chato em algum rolê. Eu fui muito entendeu? chato. E aí, tipo assim, tem que carregar, tem que... O amigo, para aí, mano, você tá a mais já, cara, você tá muito. Então, eu já tomei bronca de amigo, assim, eu às vezes, no dia seguinte, eu falei, irmão, caramba, onde você... extrapolou, tanto que hoje em dia eu já não bebo mais, eu bebo bem pouquinho, tipo, quase nada praticamente, por causa disso, porque eu tenho medo de passar vergonha, porque eu já acabei fazendo besteira quando eu bebia, enchendo o saco dos outros, em rolê, e dando trabalho pra irmão, pra amigo, então, para não ter mais esse tipo de problema, eu não bebo mais. Então é bem pouquinho, assim, é uma cervejinha tranquilinha, vodka não, uísque não, é só cervejinha e bem de leve. Eu não tive adolescência, né, que nem todo mundo tem, de beber até cair, de ir pra aquelas festas intermináveis. Meu pai me buscar antes da meia-noite em tudo quanto é lugar. Entendi. E a gente tinha muita regra e tal. Só que aí, um belo dia, eu resolvi ser adolescente, só que aí eu já tinha 39 anos, né? 38 para 39 anos. Quando eu resolvi ser adolescente. E aí eu virei uma bêbada. Então, a gente ri depois que tudo já passou, né? Mas lembrando de certas situações, teve uma vez que eu dormi abraçada com um saco de lixo. Nossa. Só fui acordar porque tava chovendo dentro do meu ouvido. Eu precisava falar, acordei por causa do cheiro. Nada, nem lembro disso. Então, assim, e eu sou uma pinguça, porque eu não sou mais, mas eu me lembro do que eu fiz. Tá guardado lá. Insuportável, Yuri. Sim. Eu fico chato pra caramba. Ou eu tô cantando, aí se eu tô cantando tá tudo bem, mas dizem que eu desafino muito quando eu bebo. Ou eu estou arrumando briga com as pessoas.
Eu fui um chatão, assim, falando de futebol. E fica tipo Um horas e dia, não aguenta mais. um dia eu fui no rolê e aí a gente voltou de táxi, porque era longe. Naquela época ainda não tinha Uber. Não sei nem como que a gente conseguiu chamar um táxi lá, que era um lugar mó longe, perto do aeroporto. Longe de onde a gente estava. Do aeroporto de Congonhas. Aí a gente pegou um táxi e do nada eu encasquetei com o cara do táxi. Comecei a falar, você é São Paulino, mano. Aí o cara, eu sou São Paulino, tá? Eu sou palmeirense, e aí, mano? Eu comecei a encher o saco do cara. Falei, mano, você tá mentindo, não sei o quê. Aí ele falou, não. Aí eu comecei a ficar tentando adivinhar que time que ele torcia. Aí, e eu fiquei enchendo o saco do cara. Aí meu amigo falou, ele tava comigo falando, para, cara, pelo amor de Deus, o cara vai mandar a gente descer, você tá enchendo muito, sabe? Cara, eu fui assim até quase o ponto final enchendo o saco do cara. E o cara com a maior paciência, tá ligado? Eu tava bêbado, né? Então, a sorte que o cara teve paciência, ele vai buscar passageiro em porta de balada, de show, sabe que vai encontrar umas coisas meio doidas, né? Mas depois eu fiquei pensando, eu ficava lembrando da cena, falando, meu Deus. Aí a gente fica assim, né, no outro que eu dia. fiz isso, cara? Que vergonha, tá ligado? Mas só que eu acho que todo mundo devia ter um amigo. Você que tá escutando a gente, se você tiver esse amigo, manda o meu beijo, meu abraço pra essa pessoa, assim, falando sério. Sim. Aquele amigo que gosta tanto de você, que quando você está passando, não é passando do limite, você tá feliz, tá tudo bem, ok. Não é moralista, mas quando você tá começando a depreciar a sua imagem, e quando você vai começar a se envergonhar no dia seguinte, seu amigo, se ele for amigo de verdade, ele sabe o ponto. Ele tem o termômetro certinho. Sim. Meu, eu tive muito azar, porque a maioria das minhas amigas, elas gostavam de ficar igual o perna longa, entendeu? Batendo pau. Batendo palma, incentivo. Quer mais um vinho? Não, tem uns que são filha da mãe. Eu tive muito isso, assim, sabe? Parecia que as pessoas queriam realmente me descredenciar. Parecia não, hoje elas não são mais minhas amigas. Eu percebi que elas queriam mesmo. Não é que parecia. Mas o mais legal é que o tempo de pingo... Não tem aquela frase, né? O cara falou, ai, você é feia. O cara bêbado falou pra mulher, você é feia. E aí ela olhou pra ele e falou assim, ó... não, eu vou contar tudo errado. Tipo, a bebedeira passa, alguma coisa assim. E a feiura não, foi uma resposta assim. O que aconteceu? Eu larguei de ser bêbada e as minhas amigas péssimas cobras continuam péssimas cobras no mesmo lugar onde eu as encontrei. E bêbadas? Bêbadas não, elas eram sóbrias. Elas que ficavam te zoando. Porque, né? Aí elas continuam. Eu cresci, tudo mudou. Na verdade, Yuri, foi muito louco, porque depois dessa época que eu falei que eu dancei com o capeta e quiquei, né? Depois dessa época, Deus fez assim, ele falou, amiga, tá bom, já passou vergonha o suficiente, agora eu vou te tirar daqui do lodo e vou te mandar pra um lugar muito especial. A minha vida começou a mudar, acho que porque eu me livrei dela, será? Pode ser. Porque é essa questão da companhia também, né? Às vezes a companhia te influencia pros lugares zoados, te influencia a viver uma vida... Elas eram com outros assim, propósitos também. Tá errado o que você faz. Parecia que elas não... Era muito louco, gente. E é uma coisa que você falou pra mim uma vez aqui, não sei se você vai lembrar, quando eu comentei com você que eu já tive em lugares, que aí eu ficava em casa depois repassando a cena, relembrando, falei, puta, mano, que merda que eu falei, putz. Será que as pessoas vão ficar chateadas comigo? Não sei o quê. Aí você falou, se você tem essa preocupação, então quer dizer que você não tá à vontade, você não tá no lugar certo. Você não tá, porque se você tá com pessoas que gostam de você do jeito que você é, elas não vão se preocupar com isso. Elas sabem que você é assim, que você vai falar tal coisa e tá tudo certo. Você entendeu? Então acho que isso era até muita pra você loucura, mesmo. assim, hoje olhando, né? Aí o mais interessante é que Deus, ele é o cara, né? Não adianta, não tem um momento da vida que eu não vou enfiar Deus no meio. Porque ele é o cara. Sim. Ele foi lá, ele me tirou da condição, porque ele sabia que eu não era aquela pessoa. Eu tava passando por uma tristeza absoluta, num momento afetivo muito difícil da minha vida. E aí Deus sabia que eu não era aquela coisa. As desavisadas achavam que eu era aquela coisa, só que Deus me conhece desde que eu nasci. Então o que ele fez? Ele me tirou de um lugar de vergonha e me jogou para um lugar de exaltação. Do nada. E aí hoje eu olho para todas elas estão exatamente no mesmo lugar onde eu as conheci. Porque a cobra derrapa, né? Ainda não aprendeu a fazer escalada. É aquela história, né? Não é porque você se encaixa que você realmente pertence àquele lugar, né? Às Foi vezes super temporário, eu agradeço muito. Eu até estava falando com a minha guru. Eu tenho uma pessoa que cuida de mim, que ela é sensacional. E eu tava falando pra ela, eu tenho sentido muito um desejo de pedir perdão para pessoas que eu não fiz nada pra elas. Sim. E eu não sei de onde tá vindo isso, não sei de onde tá vindo. Ela, amiga, você é sensacional. Isso, e ela trouxe a física quântica. Se valer eu falar aqui alguma coisinha, é o seguinte, o peso que você tira, mesmo que você não tenha feito nada, iguala você ao sentimento que Jesus teve pelo ser humano. Porque ele lavou os pés dos apóstolos na Santa Ceia,
E quem ia ser condenado, quem ia ser julgado, quem ia sofrer pela traição de um dos caras que ele lavou o pé, ele estava na condição de traído. E ele Mesmo assim, ele serviu as pessoas. Então isso iguala a gente pela física quântica e pela divindade, por tudo, a entender que as pessoas às vezes não sabem o que elas estão fazendo. Não é o que ele diz na cruz? Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu acho lindo, eu acho esse sentimento muito lindo. Ele olha para Judas e diz, agora você vai e faz o que você tem que fazer. Pesado disso. Depois de lavar os pés dele. Né? E diz depois, é chegada a sua hora, a hora das sombras. Ele fala para os apóstolos que não é para dormir, todos eles dormem. Tem momento na vida que você fica sozinho. Sim. Ele era Jesus, e ele pediu para os apóstolos não dormirem, orar e vigiar, e vem daí a frase. E todos dormiram. Ele, quantas vezes não aconteceu isso com você? Sim. Quando você mais precisou? Quando você mais precisa. Se o cara mais foda do mundo, desculpa a palavra, passou por isso, a gente tem que aprender a passar também, de alguma forma. E aí, Judas, para mim, quando ele vem e trai com um beijo... São essas amizades que a gente tem, que são incríveis. Os Judas todos. Eu tenho meia dúzia na minha lista de contato Judas. Te mostro agora. Tá escrito Judas. Judas. A boca que te beija é a boca que te escarra, né? Lembra disso? Tipo, é a mesma que vai te falar pelas costas, né? É muito, então, se você complicado pensar, mesmo, é muito difícil. A nossa vida é a repetição do que aconteceu ali da Santa Ceia até a Via Crucis e até o momento da coroação. Então, quando ele teve que passar pela chacota, quando ele teve que passar pela solidão dos apóstolos, quando ele teve que ver a mãe dele sofrer o que ela sofreu, quando ele teve que pedir para Deus minimamente, para Deus afastar aquela dor dele, Deus fez, afasta de mim esse cálice? Não vai ser agora. A gente entende o quê? Que quando você passa por todos esses estágios e encontra o Judas te beija, o Judas ainda era para ser salvo, tá? A escolha dele do suicídio pelas 30 moedas foi da cabeça dele. Ele ainda era para ser salvo pela misericórdia. Sim. Cai o Judas, vem a ascensão. A vida é isso. A sua, a minha, de todo mundo. Pronto. Baixou a pastora aqui, baixou... Entendi. Mas não tem como eu não falar um pouquinho dele, sabe? Tá certo. Que não tem nada a ver com o nosso assunto. Sempre importante. Mas sobre as pessoas, as amizades. Faz parte. E eu gosto de girar o botão aleatório do Terça Nobre. Então, eu giro antes. Faz tempo, você girou antes, já aproveitamos o embalo, então... Mudou pra volta, o botão aleatório. Girando o botão aleatório do Terça Nobre. A gente não falou ainda sobre o tema de hoje, olha só, a gente quase fez um programa inteiro sem tema. Como a nossa amiga Maria Aparecida /Luma falou, é Luma, né? O outro nome dela, né? E aí... Ela falou assim que o legal do tema é não ter tema. É quase isso, né? E a gente tinha escolhido um tema que é sobre o individualismo das pessoas, o individualismo da sociedade. Eu já fiz um podcast sobre isso também, mas eu achei interessante falar um pouco sobre isso com a Selena, porque a gente sempre barra nesse assunto, né? De como, que nem a gente vem pra cá, né? Você veio de Uber, eu vim de metrô, e aí tipo... Você enfrentou uma situação no trânsito, eu enfrentei uma outra situação no metrô. Então, a gente sempre percebe isso. Que as pessoas, elas estão muito focadas só na própria vida. E a gente vê muito isso de perto, né? Quando a gente pega esses transportes, né? Então, quando você pega um trânsito, você pega um transporte coletivo que as pessoas, elas querem chegar primeiro. O cara do trânsito, ele quer chegar primeiro no farol. Ele corre pra caramba, corta todo mundo. Aí quando chega no farol, no semáforo, ele para do seu lado. Você fala, nossa, que engraçado, né? Você correu, tá aqui mesmo. Outra coisa que é a vida. Né? E no metrô também, às vezes as pessoas, ela vê um espacinho e você só deu um espacinho pra poder conseguir andar. E a pessoa se encaixa naquele espaço como se ele fosse muito mais espertão que você. Nossa, eu sou muito espertão. Eu ganhei. Dá vontade de dar um troféu pra pessoa e falar, parabéns, você ganhou, você conseguiu passar de mim na escada. Sabe, é um negócio muito louco. E às vezes o que me irrita um pouco, que eu escuto muito assim, tem gente que fica falando aquela bendita daquela teoria do avião, né? Porque pensa no avião, se o avião tiver não sei o quê, aí vai cair aquelas máscaras lá do avião. Primeiro você tem que pôr a sua, pra depois você pôr a do outro. Eu quase briguei com o comissário por causa disso. Sério? Porque é meu filho pequeno do meu lado, pra mim não fazia sentido nenhum pôr em mim. Aí ela falou, se a senhora desmaiar, quem que vai salvar seu filho? Eu fiquei quieta. Entendi. mas você não tá cansada dessa teoria toda hora? Não, porque todo mundo usa essa caralho dessa teoria, cara, pra falar sobre isso, tipo assim, como se todo mundo andasse de avião. Primeiro que tem uma gente que nunca voou de avião, nem sabe como que é. E segundo que, tipo assim, é chato, cara, quando as pessoas ficam esse negócio assim, ai, não sei quem lá tem síndrome de Gabriela. Ai, nasci assim, vou morrer assim, não sei o que. Puta chato.
Você já viu Chato, isso aí? né? Né? Pô, chato, Cafona. cara. É porque tudo tem que falar, síndrome de Gabriela. No avião, primeiro você põe em você, depois você põe nos outros. Aí, esse tipo de teoria é um saco, porque eles ficam endossando isso. Então, tipo assim, lógico, tudo bem, cada pessoa tem a sua vida, a gente tem que ter, sim, a nossa individualidade, mas às vezes eu acho, assim, que nem, por exemplo, de uns tempos pra cá, né, infelizmente, depois da pandemia, eu acho que piorou muito isso, sabe, de que as pessoas, elas estão muito frenéticas, assim, no sentido, tipo, você vai no comércio, a pessoa te atende mal, você vai, que nem a gente que pega metrô todo dia, ou então quem pega ônibus também. Tipo assim, o cara tá no ponto de ônibus, pega o mesmo ônibus que você e a pessoa fica, tipo, velando pra entrar. Aí você entra no mesmo ônibus. Fala, mano. Que nem, pior ainda quando eu vou pro interior, né? E aí eu tenho que pegar um ônibus que você compra passagem, não é esses que a gente passa na catraca. É que cada um tá no seu lugarzinho, é ônibus de viagem, né? Aí, tipo assim, chega lá o ônibus no horário, tal. Aí tem a fila pra entrar. Mano, enquanto não subir todo mundo, o ônibus não vai sair. Aí os idiotas ficam assim, cotovelando pra entrar. Mano, mas peraí, você não tá com a passagem comprada? Não tá com o banco certo, com a poltrona? Qual que é a loucura? É o vício de tirar vantagem de alguma coisa, né? Eu tive um chefe que ele era muito comédia e um dia ficou um menino no farol, falou assim, tio, dá 10 reais pra ele, né? E ele parado, ele, não, 10 reais, né? Eu não tenho nada aqui, acho que ele tava só com cartão. Ele falou, então me dá R$1. Ele falou, amigo, eu não tenho nada. Aí ele pegou e viu um pacote de bolacha, assim, no negócio. Falou, então você me dá uma bolacha? Aí, nisso ele deu, lógico e tal, só que ele tinha lente de contato daquelas acrílicas, que não era molinha. E ele lacrimejava muito, então ele sacou aqui do bolso e pingou 2 gotinhas de colírio enquanto o menino comia a bolacha. Ele falou, que isso, tio? Ele falou, é colírio, deixa eu pingar uma gota. Puta que... Você entendeu? Sim, é só pelo Isso fato de... exemplificou tudo. Sim. Né? Me dá alguma coisa. Você tem que me dar alguma coisa. Tem. E aí eu entendo isso, claro, uma criança, né? Não lembro se era mais velho. Mas isso, na visão da criança, que passou escassez na vida, a gente entende que tem um pouco dessa coisa de querer ter. Mas tem gente que nunca passou nada disso e de escassez, e é assim. Esse da colírio virou um meme na nossa família. Quando alguém é abusado, eu falo, você quer uma gotinha de colírio? Tem um colírio também pra dar uma... Mas às vezes quando já aconteceu de almoçar assim, aí sobra, sei lá, um refrizinho, leva a garrafinha com um pouco de refri ainda embora. Aí a pessoa que tá, não, dá esse refri pra mim. Mano, caramba, eu tô com um restinho de refri, mas só pelo fato de, tipo assim, te pedir alguma coisa. É um vício. É um vício, sair na né? frente e lacrar também. Acho que hoje é um vício você lacrar, né? Você perde a elegância pra dar a última palavra, sendo que aquilo não resolveu nada. Não, então, tem uns grupos... O que me deixa muito louco, assim, puto mesmo, de raiva, é grupo de WhatsApp, cara. Putz, cara, não me coloca em grupo. Eu já até A Selena entrou, configurei, a Selena saiu. Eu configurei para que as pessoas não consigam me colocar em grupos nenhum mais. Então, qualquer grupo que chega uma notificação pra ver se eu autorizo ou não. Não, sou chato, mas é que tem uns grupos que a galera é muito, tipo assim, perderam a noção de um jeito, tipo assim, de que já aconteceu de eu ficar nervoso no meu trabalho, de eu estar trabalhando, e uma coisa que aconteceu num grupo de WhatsApp, idiotice, me deixar nervoso, atrapalhar meu dia, cara. Eu falava assim, mano, por quê? E aí as pessoas, que nem você falou, da questão de lacrar, as pessoas numa conversa de WhatsApp, por exemplo, num grupo, aí fala assim, tal coisa foi tal dia. Aí a pessoa, não foi tal dia não. Aí vai lá no Google, pesquisa, aqui, foi tal dia. Aí começa a discutir porque, não, mas dessa vez foi desse jeito. Aí a pessoa, que nem você falou, a pessoa quer ganhar. E teve várias vezes que aconteceu isso e eu não entendia, né? Falei, caramba, mas e aí? A pessoa quer estar certa. Eu falei, como que acaba esse tipo de discussão? Eu não entendia. Aí um dia caiu minha ficha assim, eu entendi. Falei, a pessoa quer ganhar. Ela quer estar certa. Independente do que seja falado. Ela tem que ter a palavra final, ela tem que estar falando, eu ganhei. Ela quer mudar a sua opinião. Então, tipo assim, eu tenho minha opinião, você tem a sua, e você vai ficar me falando um monte de coisa até você me dobrar e eu começar a ter a mesma opinião que você. E a gente pode ter opinião diferente. Pode, a pessoa... E isso quando ela não apela e fala uma coisa horrível no final, que você perde a voz, porque ela apela, fala uma coisa que te desmonta. E não é que você não consegue mais argumentar, você não tem mais psicológico pra permanecer naquela conversa. Isso. E aí ela erroneamente entende que ela venceu. Quando na verdade ela foi babaca. Não, é um saco, porque aí eu lembro que teve uma vez que aconteceu isso, começou uma discussão infinita, idiota, cara. Não, nossa, eu até me lembro. A gente começou a discutir por causa de um participante do Big Brother.
um babaca que tá se mostrando um belo de um babaca mais ainda. Só que eu não vou nem falar o nome dele agora, a galera já sabe. Um idiota, bem feito, mas é um babaca. Aí, eu vi um pouquinho, não sei sobre o que, eu só de ver esse cara, eu já percebi. Eu falei, mano, esse cara é um filho da puta. Eu falei, mano, você pega no ar quando o cara é filho da puta. Você percebeu isso no primeiro capítulo? Sim, de primeiro. Aí eu falei assim, mano... Falei, esse cara é mau caráter, é isso aquilo. E a galera, não, mas ele não sei o que é isso. Santificando o cara, colocando o cara num pedestal. E eu não tava nem assistindo inteiro, mas eu consegui ver alguns momentos, já me liguei. E eu falava. Dele. Então, e eu também, eu comecei, tentei, aí falei, mano, não dá. Aí eu ainda falava pras pessoas que defendiam. Eu falei, gente, uma hora vai cair a máscara, vocês vão entender. Aí... É muito engraçado, porque meses depois alguém vinha e falava, meu, bem que você falou. Cara, eu amo quando acontece isso. Não que eu quero estar certo, mas eu amo quando a pessoa vem e fala assim, meu, bem que você falou. Eu falo, pô, eu não te avisei no começo. Não quer dizer que eu tô sendo que eu quero ganhar, que eu quero estar certo. Mas, às vezes, pô, escuta um pouquinho o coleguinha, escuta um amiguinho quando ele te fala alguma coisa, às vezes. Dá uma considerada. Você não precisa mudar de opinião, mas considera. Fala, pô, deixa eu ver isso aqui. Aí, só pra contextualizar. Aí... eu entrei numa discussão com uma pessoa que é um super amigo, que é um cara que eu adoro, que a gente tem uma amizade de muito tempo. Porra, me ajudou pra caramba já na vida, já ajudei ele também nas oportunidades que eu tive. E a gente entrou numa discussão, assim, que, mano, por um triz, eu pensei em desfazer a amizade com ele, assim, de ficar puto de verdade, mano. E eu levei completamente pro lado pessoal. Eu comecei a jogar na cara a coisa que eu fiz. E depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha o nível que eu cheguei, mano. Eu comecei a discutir, eu tava trabalhando. E eu tava perdendo o meu tempo aqui. Aí eu falei, mano, peraí, cara. Aí depois, né, bateu a consciência em casa, quieto. Eu pensei, putz, aí eu fui lá pedir perdão, mandei mensagem, áudio no privado, no próprio grupo. Mas, em alguns momentos... parece que a pessoa quer um troféu. Não tô falando dessa pessoa em específico, mas várias outras discussões que aconteceram, eu já fiz isso também. Falei, beleza, então, mano, você ganhou. Aí eu mandava o troféuzinho, um emojizinho de troféu. Quando você dá o troféu precocemente, porque a pessoa quer render aquilo. Ela quer que aquilo renda, ela quer adrenalina. Você dá o troféu logo de cara, você brocha a pessoa. Não, É assim, ó, tudo bem. Você não tá errado. Errado é o médico. Não tem essa frase? Errado é o médico que deu alta? Essa é uma coisa que eu gosto. Eu gosto dessa coisa do dia a dia. A gente tem que tomar cuidado, porque tem situações que não valem a pena perder uma outra. Sim. Que nem esse sujeito escroto. Ele não vale a pena que você discuta nem com... Não vale. Então, cara, no primeiro dia eu olhei e eu arrumei confusão com um monte de gente, mas é que eu não arrumo. A pessoa arruma comigo e fala, tá bom. Aí você tem que dar a sua opinião porque você foi cutucada, né? Alguém vai lá e fica enchendo o seu saco, aí você uma hora tem que responder. E aí a minha desculpa é assim, não, gente, é o seguinte, eu senti. Aí como eu trabalho com a minha atividade, o povo meio que fala, se ela sentiu, deixa eu pensar um pouco. Entendi. É uma desculpa que não é desculpa, na verdade. Porque esse pressentimento que você teve chama pressentimento. Quando você olhou pra cara dele e viu que ele era um babaca, e tipo assim, é mentira do começo ao fim, tudo que tá sendo pregado, esse vitimismo, tudo errado. Tem uma amiga minha que ela, nossa, defendia. E eu falei, espera um pouquinho. Espera aí que você já vai ver. Se você tá falando, eu espero. Mas esse negócio de lacrar é complicado, Yuri, porque tem gente que prefere perder a amizade do que perder o ego e o orgulho de dar a última palavra. Não, tem pessoas que não falam mais comigo. Eu perdi algumas pessoas, assim, amizade, pessoas da minha vida, assim, por causa de negócio de política. E eu nem cheguei a discutir, tá? Porque a pessoa deduziu em quem eu votava, em qual opinião eu tinha, e por uma fala que eu tive, a pessoa falou, já sei, então, entendi por quê, não sei o quê, e não falou mais comigo. Tipo assim, teve uma ex-namorada, um relacionamento meio conturbado que eu tive, que a gente brigou muito por causa disso, e eu acho que isso foi um dos motivos dela ter desistido também do relacionamento. Teve outros também, mas eu acho que isso ajudou. Por causa de uma opinião política. Isso não é motivo pra uma relação, né? Então, mas tem gente que é assim, que pensa só em você. Então, assim, nesse sentido do individualismo também, eu acho muito foda, assim, quando você para pra pensar e você pega nos detalhes. Tipo assim, na hora você não percebe o que aconteceu, mas depois de um tempo você começa a pensar, fala, nossa, mano, essa pessoa só pensou nela. Em nenhum momento ela tava pensando em mim, ela tava só pensando nela. Foi individualismo puro. Então eu acho que assim, é uma atitude, sabe? Por exemplo, você tem um relacionamento, a gente sai várias vezes, aí eu pago
porque eu tô com dinheiro, vai lá, beleza, vamos lá, eu vou pagar o lanche hoje, o lancho, que eu gosto de falar lanche. Hoje eu pago o lanche, eu pago a pizza, eu pago o refri, pago isso, pago aquilo. Aí, pra mim, se a gente tá junto, meu, mesmo sendo só um namoro, ou de repente um lance, sei lá como é que diz, eu brinco e falo que é um lésco. Então tá sendo só um lésco ali, tá saindo, tá curtindo. Então assim, a gente já tem uma afinidade e uma unidade ali. Então, tipo assim, a gente vai sair. Aí eu saí várias vezes, eu fiz a sua, fiz a nossa, entre aspas. Aí quando chega na vez da pessoa, a pessoa não falar nada, ou então, tipo assim, ainda achar ruim, fala, nossa, mas... não tenho não. Só que nunca pensou em todas as outras vezes que a gente saiu e a pessoa... E eu fiz. A gente sai um pouco do individualismo e entra no muquirana, né? Muquirana, mas isso... Como é que chama isso? Sovina, tem um outro nome pra isso. A pessoa mesquinha. Mesquinha, também. Geralmente a pessoa mesquinha com coisa material é mesquinha com sentimento também. Então, assim, só que na hora você não percebe. E aí, tempos depois, eu parava pra pensar, caramba. E é numa atitude dessa, assim, numa coisinha pequena que você pega. Porque às vezes não são nas grandes atitudes, às vezes é uma coisa pequenininha, num detalhezinho. E aquele detalhezinho ali você percebe que aquela é o perfil. E aí qualquer outra coisa ela faria a mesma coisa. Sim. A gente tem jeito de mapear as pessoas logo de cara quando a gente conhece, é que a gente finge que não quer, a gente não quer ver. A gente acredita no que a gente idealizou, né? Então faz de conta que todo mundo que a gente conhece é um boneco pelado. E a gente vai lá e veste ele da maneira como a gente quer. Quando, na verdade, a melhor forma da gente conhecer alguém é deixando a pessoa se expressar. Quanto mais ela se expressar, mais rápido você ganha. Você ganha ali o quadro, o perfil. Né? É deixar. A gente não quer que a pessoa erre. A gente faz de tudo para ela não errar, porque tem certeza que ela vai errar. E aí a gente tenta evitar aquele erro, a gente tenta... Deixa errar. É mais fácil. Né? Que aí fica mais... humaniza. É mais fácil se você terminar uma coisa que não tem que ainda não criou grandes proporções, do que passar anos fantasiando um príncipe e uma princesa, pra depois chegar e morrer na praia com mais sentimento acumulado. Sim, perfeito. E sabe uma pessoa que faz 2 episódios que não vem aqui? Pois é, né? Eu tô ficando preocupado. Faltou com você. Faltou com o Anderson, que ficou... chateadíssimo. Sabendo que o Anderson deu uma ranchilinha. O Anderson quase que nem grava o episódio. Falou, mano, e o tio Chicória não veio. E hoje ele falou que vem. Veio. Então, girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vem pra cá, tio Chicória, com muita saudade. Ora, gente, tudo bom? Hoje eu dei uma esticadinha a mais no Orra, porque era pra compensar, né? As minhas faltas aqui no programa. Tudo bom com você? Tudo bom. Essa orelhinha maravilhosa, né? As pessoas perguntam, sabia? Pergunta? Pergunta, o que ela tá fazendo desse jeito com o teu Não cheiro? falo. É um segredinho, né? Mas olha, eu tive que faltar porque eu tava de férias. Eu peguei uma ferinha, é meio de ano, sabe como é que é? Agora já não estamos mais no meio do ano, mas eu tava nas minhas férias, entendeu? Aí eu não vim gravar por causa disso, entendeu? O que o senhor fez nas férias? Fui pra praia, imagina. Tem uma amiga minha que foi pra praia também esses dias aí. Gostoso, né? Andar descalço na praia, você gosta? Eu não consegui nessa vez, nem isso. Como que você vai, né? Você vai de chinela? Eu vou, antigamente não, mas agora eu vou toda, um pezinho no chão, sentindo vento, cantando vento no litoral do Legião, já vou atravessando a ponte assim, já. Aquela depresinha gostosa, né? Na beirinha da praia, né? Ó, eu gosto de uma coisa meio peculiar de praia, que é o frio, já viu? E na praia, no frio, é gostoso aquele vento praiano que tem na beira, assim, é da hora, né? Cheirinho gostoso de mar, né? Eu gosto quando dá o vento noroeste, que é aquele vento mais quentinho, que derruba todas as árvores. As árvores não, as folhas. Derruba tudo, aí vira uma tragédia, né? Não, mas é que ultimamente Deus anda meio revoltado. É mais que folha, né? Aí ele pega o noroeste, derruba a árvore, telha, sai voando lá em Caraguá. Não, o vídeo dá um medo. Se você pegasse uma asa lá, você até voava se quisesse. Pô, Jesus, já tá belo voltando. De um vento, né? Volta não, que tem um monte de coisa ainda pra gente resolver. Sabe uma coisa que eu tenho vontade de fazer? É um sonho meu que eu tenho de realizar. Ir na praia nadar de calça jeans. Acho Depois legal. vai pra casa como com aquela calça molhada? Vai dar um jeito, né? Troca de roupa. Não sei, deve ser tão legal nadar de calça jeans. Um dia eu tava na praia assim e tinha um pessoal, né? A praia tava cheia de gente, tava um puta de um solzão assim. E aí chegou um cara de botina e calça jeans, ele só tirou o sapato e entrou na água de calça e tudo.
E eu falei, meu, porra, que legal isso, né, gente? Mas às vezes você tá meio com a louca. Imagina um dia de trabalho cansativo e você morar na praia. Aí você vai ali. Chefe chato, gente chata. Já tava passada com a calça jeans e tudo. Imagina que legal. Por isso que eu queria realizar esse sonho aí. Então agora o próximo objetivo do tio Chico era entrar na água da praia de calça e tudo. De coletinho. Faz um vídeo pra gente. E boina, entendeu? Eu vou fazer. Por ali. Você tava com muita saudade do tio Chicória? Tava. Fica um vazio, né? Tem que me falar. E aí você viu que teve uma moça que falou pra mim falar da novela Dos Ricos Também Choram, né? Fala. Eu gostei de falar essas novelas antigas, mas sabe uma novela que eu gostava do SBT antiga? Você assistiu? Chamava Os Ossos do Barão. Eu já falei dela aqui uma vez. Mas eu não assisti. Que tinha Ana Paula Arósio, que era um bebezinho na época, o Caio Blatt ainda era novinho também. Tinha o filho lá do Tarcísio Meira lá, eu esqueci o nome dele agora. Ou ele é mesmo, ele é o Tarcísio Meira. Eu sei que é o filho lá, o filho do. Tem o Tarcísio Filho, tá vendo? Que difícil, né? Saber o nome do filho do Tarcísio. O Tarcísio Filho, bora o Anderson ajudar a gente. E aí o Tarcísio Filho fazia aquela novela, o SBT passava umas novelas românticas, bonitas, gostava de Pérola Negra também, você lembra dessa novela? Eu lembro dos nomes, eu não assistia as novelas. Então eu sou SBTista, eu gostava das novelas velhas do SBT, entendeu? Essas da Globo eu também assisto, mas eu gosto mais das novelas velhas, aquelas novelas de O Direito de Nascer, né, que tem os saborosos quitutes de Mamãe Dolores. Tem um livro disso aí. Direito de Nascer, eu lembro. Passou várias. Era Vocês é um clássico, Mas né? Globo fez Era Vocês. Teve um remake na Globo, mas o do SBT era maravilhoso. Porque era também. Eles pegaram todo mundo também. Ana Paula Arósio, Caio Blá, um monte de ator grandão que na época tava tudo começando. E eles fizeram o SBT, comecinho. Então, assim, gente, eu gosto de novela velha. Se você quer me convidar pra assistir novela, me chama pra assistir novela velha, que eu vou adorar. Tá bom, aí quando você assistir umas novelas antigas também você me conta. Não, eu assistia, mas é que eu não era muito das do SBT. Eu assistia tudo com meu pai e com a minha mãe, pequenininha. Eu lembro de novela Vale Tudo. Não, Vale Tudo era 88 já. Tinha uma novela Baila Comigo. Acho que eu tinha menos 3 anos de idade, assim. E eu tenho lembrança. Você não tinha nem nascido e você assistia. Dessa novela. Você gostava daquela novela do costureiro lá, que foi antiga? O Victor Valentim. E depois fizeram outra também. Você assistiu a primeira versão ou a segunda versão? Gente. É que teve 3 versões. Teve 3 versões, né? Será? Acho que é isso. Como chama? Tititi, né? Tititi, né? Aquela cabocla também teve uma novela velha, teve a nova. Sabe uma que não pode mexer? Essa aí tá passando de novo. Essa aí, se tiver remake, eu vou embora, hein? A viagem. Se eles fizerem remake. Não, é proibido, Globo. Tem que ser palhaçada, o Alexandre é o eterno espírito obsessor da gente. Então não pode trocar a cara dele. Falaram que vai ter um filme dele, você viu? Vai ter um filme. Não sei se é verdade, mas parece que eles iam fazer um filme baseado na história dele. Do espírito do Alexandre. Sensacional daí. Parece que vai ter isso aí. Depois a gente vai pesquisar melhor isso aí. Tem um emoji com aquele negocinho do Alexandre. Da carinha dele, né? Quando eu quero infernizar alguém, fica brava, né? Então, não pode. Então, gente, já sabe, não vai fazer outra novela. Aqui, ó, o Pantanal mesmo. Porra, Pantanal. Não vi Pantanal. Eu gostava da Juma antiga, né? Porra, essa Juma de agora também foi legalzinha, mas a Juma antiga era mais legal. Você é noveleiro, hein, tio? Sou noveleiro, eu gostava. Mas é isso. Agora, quando for convidar, convida o teu Chicória pra falar de novela que a gente vai desenrolar. Você viu que a moça já fez a pergunta certa pro teu Chicória. Umas novelas aí, tem bastante no teu repertório. Pois eu te conto mais. Tem um monte que você não vai lembrar. Você fala, não acredito que você lembrou dessa novela. Só uma que eu achei legal, o nome que o menino falou mais cedo. Café com Aroma de Mulher. Eu queria ter tido a genialidade da pessoa que pensou nesse nome. Porque é maravilhoso, né? Quem que pensou isso um dia? Falou, olha, fazer uma novela com o nome Café com Aroma de Mulher. Que maravilhoso. É um gênio esse cara. Sabe um cara que é um gênio também? Um que pensou... Tem uma clínica de depilação na Rua Augusta ali. Eu nunca fui lá, gente. É que eu passo em frente pra almoçar. Tem uma clínica lá. O nome da clínica é Clínica de Depilação, pelo menos. Olha... Pensa se o cara não é um gênio. Eu parei na frente da clínica e eu aplaudi. Porque eu falei, isso é uma genialidade sem fim, né, gente? Eu vi uma vez uma propaganda. Posso cortar? Pode. Depois você corta, que eu tô falando. Tá. Pensa numa genialidade. Estúdio. Pode vir. Boa. Vou falar disso na volta.
Eu vi uma vez a depilação, tava assim, o seu marido acordou com a macaca? Depilação Mona Lisa. Eu era bem jovenzinha, bem adolescente. E tem uns nomes que são muito legais, Gênio demais. Inclusive tem o que o amigo pediu passagem aqui, ele vai falar daqui a pouco. Mas, gente, eu vou embora, porque hoje eu me demorei. Você gostou que eu me demorei hoje, Eu né? gostei. O Anderson também gostou, mas ó, semana que vem eu volto e vou contar pra vocês umas ideias boas que eu tive aí. Quem sabe eu entro nessa lista, né, de gênios. Sim. Gênios do nome e da publicidade. Exato. Gente, grande beijo, Seleninha, sempre bom te ver, viu? Obrigada, viu? Tamo junto. Tchau, gente. Aí sim, mestre Tio Chicória voltou, né, Tio Ele Chicória? tava bem humorado, né? Você viu? Ficou Acho mais que foi tempo, boa né? praia pra ele. Praia é bom, né? Praia é sempre... Praia é vida. Eu precisava de uns tempos na praia também. Mas, cara, ir pra praia só final de semana, pra mim, é até pior, sabia? Pra mim, tinha que ser no mínimo uma semana. É, porque você começa a descansar, leva uns 2 dias. Porque só pra chegar demora. Então, dependendo da praia que você vai... Pô, aí você vai ficar tanto tempo na estrada. E na sexta pra voltar no domingo é loucura, cara. Eu fico... E agora Eu a fico gente mais tem um cansado. problema. Litoral Sul, não sei se todo lado do Litoral Sul tá assim, mas eu tenho um apartamento em Itanhaém. Quando chega sexta, tá tudo lindo. Vazio, tudo. Aí, sexta-noite, já começa a ferver. Sábado de manhã, das 9 horas da manhã, você já tá com 5 caixas acústicas por metro quadrado. Cada uma com som diferente. Eu vou de fone, escutando Beethoven. Nossa, que chique. Aí, não, é pra conseguir não entrar naquilo. Aí é assim, umas garrafas, assim, ó, de 2 litros, que tem até tudo ali dentro. Embaixo é azul, aqui é verde, ele é vermelho, aquilo só vai Nossa. misturar assim. Então você não tem mais aquela coisa de ir pra praia. Você tem que ficar pedindo Não, licença. é chato. Aí o pessoal já fica um pouquinho alterado por causa dessa garrafa suspeita. Aí daqui a pouco tá dormindo, tá dessa cor. Dorme com a mão assim, tá com a mão branca, que é uma visão meio esquisita que tá no Litoral Sul. É complicado, tem algumas praias que é difícil de ir mesmo. É, tem mas- que ser fora de temporada, frio. Porque o Litoral Sul é perto. Então todo mundo pode daqui fazer de esse São Paulo é bate-voltinha. muito e tal. perto, dá Mas pra o ir. povo precisa entender que é um som só, entendeu? Até tentaram, né, mais proibir estressado. som na praia. Mas é ruim, porque você tá conversando, parece que as pessoas colocam mais alto meio que pra incomodar mesmo, né, fica quem tá assim, do lado. Aí se você achar ruim, a pessoa, e aí, não sei o quê. Então, da mesma maneira que você tá lá se divertindo, a pessoa também tem que se divertir. E Então, tipo você? assim, só você vai se divertir? E só, a cabeça? entendeu? Não acaba com o seu estresse, né? Você vai pra passar nervoso, Tem né? que ir dia de semana. Aí é perfeito. Lá na praia é maravilhoso dia de semana. Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Vou fazer uma A gente ficar chique, né? E poder ir pra praia sempre dia de semana. Aí falar, dá licença que eu vou pra praia, depois eu gravo. Mas, ó, inclusive também o tio Chicória tava falando negócio de nomes geniais, né? Tem um nome que é genial. Estúdio Pode Vir. Olha só. O nome já é completo. Olha eu com meu Pode boné ir. aqui. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com o Anderson, né? Pra negociar a vinda do Terça Nobre pra cá. Igual jogador de futebol, tá negociando. Aí ele falou, cara, o estúdio é tal lugar, tal endereço. Se quiser, pode vir. Aí já, Aê, eu falei, já nossa. emenda. Aí na memória eu falei, mano, é muito gênio isso. Eu rachei de rir, cara. Mas aproveitar, já que a gente tá falando disso, pra você que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube ou tá ouvindo pelo Spotify também, nesse momento eu tô falando do Estúdio Pode Vir. Se você quiser gravar o seu podcast aqui, você tem vontade, tem um sonho de ter seu podcast, de repente chegou o momento de você realizar esse sonho, tá bom? Segue lá no Instagram, @Estúdio Pode Vir. Aí você vai pesquisar direitinho a questão de preços, horários. A localização é muito boa também, do ladinho do metrô Paraíso. Você tropeça na estação, cai aqui dentro. Se a Ai, pessoa mesmo. o ônibus tá te esperando assim, ó, pra te segurar a hora que você tropeça lá e cai aqui. Aí tem estacionamento também no prédio aqui. Você pode vir de carro, se vier de carro tem estacionamento certinho. Se vier de Uber tem lugar pra parar. Então os convidados também vão ficar mais tranquilos aqui, confortáveis. Você apresentando mais 3 pessoas com você. De repente quiser fazer algum evento externo também, se precisar filmar. Ou se quiser fazer um estilo meio talk show também. Então tem várias maneiras de você realizar seu projeto aqui. Então, chegou sua hora. Segue lá, porque às vezes o pessoal quer fazer em casa aí iluminação, câmera, acústica. Isso dá trabalho. E também não é barato. Então, aqui já tá tudo pronto. E É o muito Anderson mais fácil. cuida Né? ali, né, da edição, de tudo. Ele fica ali quietinho fazendo um trabalho Uhum. de excelência. E tem uma pipoca com queijo provolone aqui do lado. É que uma verdade. delícia. Tem a questão de comércio em volta, é muito boa também. É Paraíso, né? Estação Paraíso aqui. Você tá num lugar muito bem localizado em São Paulo. Então, chegou sua hora, tá bom? Segue lá, @Estúdio Pode Vir, vem fazer seu podcast aqui também.
Inclusive, a gente tem que falar também, ó. De novo, eu usei o inclusive do nada, assim. Simplesmente eu saquei o inclusive aqui, sei lá por quê. Falar também do nosso parceiro aqui do Terça Nobre, que é História EC, que é pra você comprar ali o seu smartwatch, seu celular, sua camisa de time, presentes em geral. Então segue lá no Instagram, essa loja que tem bastante coisa legal, que entrega rapidinho pra você pelo correio também. E aí você pode ver o que você precisa. Acessa lá, @HistóriaEC, e vai presentear quem você gosta, compra alguma coisa legal pra você, faz um mimo aí e tá tudo certo. Beleza? É isso, né, dona Serena? Hoje a gente foi especialmente... A gente desviou do assunto especialmente mais, né? Hoje eu acho que foi o dia que a gente... Foi o máximo, assim, que a gente quase não falou sobre o, que a gente conseguiu, o tema, assim, né? fugindo. Totalmente. Eu acho que é a marca registrada, né? Ou então sou eu. Você é centrado quando não sou eu que tô? Eu já vi você no seu de futebol e você é super centrado. Ah, sim. É que o do futebol é um pouquinho diferente, porque o do futebol a gente tem que tentar manter o assunto pra poder dividir pra todos, né? Então tem que ter um pouquinho de Palmeiras, um pouquinho de Corinthians, São Paulo, Santos. Às vezes a gente fala de outro time. Ali é muito diferente. O Euri de lá é muito diferente do Euri daqui. Vocês brigam, né? Tem umas discussõezinhas, assim, mas não chega a ser uma briga, uma coisa. É mais assim quando entra alguma coisa meio que o lado clubista fala mais alto e o cara não consegue desligar o clubismo, aí é foda. Aí você tem que... Aí é onde tem aquele negócio de, eu preciso ganhar. Quase acontece isso. Porque é muito difícil, né? Tipo, você impor uma opinião de alguém que torce pra um time que é rival do seu, e aí, mano, você tem sua razão, o cara tem a dele, e é muito difícil, né? muito equilíbrio, tanto pra você colocar o futebol, quanto se fosse uma mesa redonda de religião, como se fosse uma mesa redonda de política. Então, e sabe o que é foda? Por isso, porque hoje tudo a galera tenta politizar. Então, às vezes eu tô falando uma coisa pra você, aí você já tá achando que eu tô com um discurso de esquerda e você tá com um discurso de direita e não sei o quê. E às vezes não é isso. Só que as pessoas tentam jogar isso pro lado da política. Então é um saco. Então você tá falando de... eu gosto de cerveja, você gosta de vodka. E a gente, mas isso aí é coisa de esquerdista. Então, tipo... Na internet tá é assim, muito né? difícil. O então... assunto tem nada a ver. Não, às vezes até no futebol. Põe lá no comentário político. É um saco isso. Então é complicado. Mas aqui eu acho que eu tenho uma coisa mais pessoal, uma coisa mais falar da minha vida, que lá nem dá pra falar da minha vida, né? Lá é mais a questão de torcedor mesmo, falar de futebol e tal. Aqui eu acho que eu entro nessa parte mais vida, assim. E só pra fechar, né? Eu tava lembrando aqui de quando eu fazia até quando eu tava vindo pra cá eu lembrei disso. Quando tinha um programa que eu participei, foi um dos primeiros programas que eu participei de rádio, depois que eu tinha feito o curso de rádio e TV. Porque eu tinha trabalhado em rádio antes de fazer o curso. Então tinha algumas vivências que eu não tinha passado, né? E aí, quando eu tava em Araraquara, eu tive uma oportunidade de participar de uma rádio lá, que chamava Brasil FM. Aí tinha um programa que chamava Serotonina. Era um programa de humor e tal. Só que eu fico lembrando assim, tipo... Naquela época eu não tinha a coragem que eu tenho agora. E eu já tinha todos os personagens, assim, eu só não tinha destravado, mas algumas brincadeiras eu já fazia. Então, assim, era um programa de humor, tinha várias pessoas, eles faziam, tipo, várias novelinhas e tal, e eu não conseguia colocar nenhum personagem meu. Então, tipo assim, eu ia lá mais pra ajudar, eu fazia produção. Eu não conseguia colocar, por exemplo, a Débora, o Tio Chicória, o Júlio Sérgio, que é os personagens que eu tenho, que a galera que escuta e assiste podcast já ouviu. E... eu, tipo assim, tinha várias pessoas que ficavam me tirando muito, assim, sabe? Algumas pessoas eram gente boa, mas tinha umas que era meio malinha. Porque tava meio que com personagens mais tops, mais principais na novelinha, no programa. E era um programa tipo Pânico, assim, era uma imitação do Pânico. Assim, a grosso modo, né? Não que era realmente uma imitação, mas lembrava um pouco. Tinha lá um cara que apresentava, meio na pegada do Emílio. Aí tinha um cara que rachava de rir, tipo Bola. Era uma coisa meio parecida, assim. E eu lembro que tinha uns caras muito mala, cara. Muito mala. E hoje eu vejo que, tipo assim, eram caras extremamente normais, assim. Eles não faziam nada de diferente. Nada demais. Eu fico pensando assim, como que me faltava coragem de ter feito alguma coisa, de falar o que eu pensava. E poderia ter feito muita coisa melhor, sabe? E você não pode trazer esses personagens hoje? Não, eu até trago. Faz tempo que eu não faço, mas eu fazia no Brincanagem. Lá eu nem cheguei a usar esses personagens, mas me passou esse filme agora na cabeça, assim, pelo lugar que a gente tá agora, sabe? Tipo, estamos aqui na Paraíso, pertinho da Paulista, um lugar legal pra caramba, um estúdio legal. Tô fazendo um podcast com uma pessoa aqui muito bacana, que é você, Selena. É uma pessoa que tem uma opinião muito bacana, muito forte.
mesmo que você não queira, você é uma influencer. Você é também. Mal-humorado. Entendeu? Tipo assim, quando que eu ia imaginar que eu ia conseguir fazer um podcast com uma pessoa famosa que já fez TV, que faz TV, que tem um monte de coisa legal, é influente no meio que trabalha. Tipo, aquela época a galera não me dava nada, tá ligado? Tipo assim, nossa, quem tá assistindo agora vai falar, a senhorita se enaltecendo a tua. Não, eu só me lembrei disso agora, tipo assim, de pessoas que foram cuzonas comigo, algumas, nem todas. Nesse programa tinha algumas pessoas que eram legais, mas tinha uns que foram cuzões. E eles não me davam nada. E alguns não me deram oportunidade, tipo assim, de eu mostrar um pouquinho do que eu sabia. E talvez eu fosse até melhor que alguns. Não que seja, eu sou bom, sou fodão, não, mas sabe quando você sabe que você pode fazer melhor do que alguém que tá lá fazendo? Então, tipo, hoje pra mim me bateu esse insight agora, essa conquista. Tipo, é grande pra mim isso que tá acontecendo agora, entendeu? Pra mim eu acho do caralho, assim, tipo... E você tem o teu talento, o impostar da sua voz, o jeito que você fala, o jeito que você chama a gente para o assunto, a forma como você coloca é muito sensacional. Eu te falo Obrigado. que eu vejo depois, né? Eu não vejo, me odeio. Eu não assisti Os Paranormais nenhum capítulo. Nenhum. Eu fazia e o povo, você tava isso, você tava aquilo, eu nunca assisti. Porque eu não gosto de me ver. E eu gosto de me ver com você. Que legal. Fico E feliz depois por você isso. me conta onde estão todos esses, assim. Porque eu gosto muito daquela história aquela pessoa que ficou no mesmo lugar, entendeu? Sim. Eu gosto muito porque isso é o dedo de você sabe o quê. Eu não desejo mal, não. Que realmente tiveram pessoas que abriram portas e acreditaram no que eu poderia fazer ou ser. Mas teve pessoas que parecia... Sabe quando você vê uma barata, você tem que matar e pisar? Porque você Tinha era gente uma que era ameaça. assim, cara. Então eu falo, pô, mas por que, cara? Tem... Sabe, tipo, tem espaço pra todo mundo. Vamos deixar aí, vamos me ajudar. Tipo, eu mesmo... Só pra fechar também, que eu não vou me alongar muito... Mas, tipo, quando teve um projeto na época da Rádio Oficina, e eu tive uma oportunidade que foi assim, eu era moleque, mas eu já tava trabalhando, tava com 23, 24 anos. Moleque porque eu acho que eu tinha uma cabeça muito imatura ainda. E foi dado pra mim a responsabilidade de cuidar de uma equipe esportiva, de montar uma equipe pra fazer uma transmissão da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, em 2014. Claro, a gente não foi lá no estádio, mas a gente fez um trabalho de divulgação lá na rádio. E, tipo assim, eu tive que ficar responsável pela equipe, montar tudo. Meu, tinha muita gente que não tava pronto ainda. Que não manjava, que eu sabia que não entendia de futebol, que não sabia nada sobre Copa do Mundo. Mas eu coloquei pra mim mesmo. Falei assim, não, todo mundo que quiser participar, vai participar. Eu vou achar alguma coisa pra essa pessoa fazer. Igual naquele filme Escola do Rock, ele fala, não, a gente vai, fica tranquila, todo mundo aqui vai ter uma função. Nem que for a que limpa os instrumentos, mas tipo isso. E aí eu prometi pra mim mesmo, falei, não, mano, ninguém vai passar aqui, ninguém vai passar em branco, todo mundo vai ter uma pontinha nessa participação. E eu tenho esse orgulho, que todo mundo que se inscreveu, todo mundo que quis participar, participou. Nem que foi só um pouquinho, mas tipo assim, eu não tive esse negócio de não dar oportunidade porque a pessoa não tava pronta ainda, ou porque você via que não era muito a praia da pessoa, mas, mano, você quer? Então demorou, eu vou te dar essa oportunidade. Então, assim, algumas oportunidades que eu não tive, eu pude proporcionar pra algumas pessoas, entendeu? E isso vai te dar a coroa na hora certa. Porque o universo, ele é quântico, né? E tudo que a gente faz tem um efeito. Não talvez na hora. Lembra, você não estava preparado. Se você tivesse recebido essas tarefas agora, como você faria? Os personagens, hoje você faria? Hoje eu faria. Você falou que você não se jogava e tal. Hoje você faria. Sim. Então vai chegar a tua hora, vai chegar na hora certa dessa vez. Bora. Né? Vou procurar estar preparado, é isso. Confia, confia. Bora, mas eu não sei porque que eu falei isso agora, mas era mais pra ver de umas pessoas assim que... Tipo, sacanagem, sabe? Você fechar a porta na cara de umas pessoas, você não dá oportunidade pra quem tá buscando, e às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho, beleza, fica aqui do meu lado, tá? O que a gente vai fazer junto, né? Mas é uma pena. Pelo menos estamos aqui pra contar a história. Sim, Não é mesmo? depois você me dá os nomes. Boa. Selena, de novo, obrigado por ter vindo. Você é da casa, eu nem preciso falar que você é convidada porque você é parte do Terça Nobre, tá bom? Obrigada pelo convite. É sempre gostoso estar aqui. Eu não esqueci daquilo que a gente falou, né? Da gente pensar num projeto nosso aí pra contar mais a sua história, meio que
podcast da vida da Selena. Tipo isso, pensou? Nós vamos pensar melhor nisso. Olha que tem coisa, hein? Sim, velho. E eu já tô... coisas cabeludas. Eu tô maquinando aqui pra ver como que a gente pode fazer isso, mas eu acho que tá perto de acontecer. Então, As minhas clientes mandando os áudios horrorosos que às vezes eu mando pra elas, né? Porque eu tenho intimidade com algumas e eu já xingo e tal. E elas estão colecionando esses áudios pra eu mostrar pra você. Tipo, ó, essa aqui ela trabalhando. Essa ó. é a verdadeira. Ó, essa aqui é a verdadeira. Então, gente, mais uma vez, obrigado a todo mundo que vem até o final do podcast com a gente. É sempre muito importante a participação de vocês, tanto pelos comentários, pelos vídeos do YouTube e também pelos áudios no Spotify e outras plataformas. Então, meu muito obrigado. Obrigado aos fiéis escudeiros que estão sempre comigo, meus amigos, minha família, a família da Selena que acompanha também, os fãs da Selena que vêm através dela aqui pro canal, meu muito obrigado. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, te amo, valeu mãe, família, meus irmãos, amigos, todo mundo. E um obrigado muito especial pro Anderson que tá com a gente aqui também, cuidando sempre com o maior carinho do Terça Nobre, direto do estúdio Pode Vir. Gente, beijão, semana que vem eu tô de volta, valeu! Terça Nobre.